és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Paz do Senhor, amados, estamos juntos em mais um dia para estudarmos a palavra do nosso Deus e nos debruçarmos sobre mais um assunto de grande importância para a fé cristã, para nós que estamos vivendo essa fé no nosso dia a dia. A nossa lição de hoje é a ordenança para exercer a fé. O textual encontra-se em Hebreus capítulo 11, o versículo 1 que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nossa verdade aplicada diz que a jornada do discípulo de Cristo baseia-se na fé e se dirige pela fé em Cristo conforme a palavra de Deus. Nós teremos como objetivos nesta lição mostrar que a fé é o firme fundamento do cristão, deixar claro que sem fé é impossível agradar a Deus e ressaltar que o justo vive pela sua fé. Nosso texto de referência, como não poderia deixar de ser, encontra-se na carta aos Hebreus, o capítulo de número 11, que é aquilo que nós chamamos de galeria dos heróis da fé, o versículo 1 a 6. Mas aqui na revista nós temos 1 a 3 e depois o versículo 6. Diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então é sobre isso que estaremos falando um pouco nesta manhã, agradecidos a Deus por esta oportunidade, chamando você para refletir sobre mais esse conteúdo de grande proveito na nossa vida espiritual. Então vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos para estudar a Tua Palavra, para aprender com Teu Espírito Santo, para ter a nossa mente renovada, a nossa vida transformada. Nós nos colocamos à Tua disposição, Deus. Fala conosco. Eis aqui nosso tempo, nosso pensamento, nossos sentimentos voltados para o Senhor, porque Te amamos e porque queremos aprender contigo a ser aquilo que o Senhor espera que nós sejamos, para a honra e glória Tua. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nós já chegamos na 11ª lição. Isso significa que estamos na reta final da nossa revista. Daqui a pouquinho estaremos mudando de assunto e vamos ter oportunidade então de nos debruçarmos sobre uma outra temática muito bacana, que é o estudo da eclesiologia, o estudo da igreja. Então vejamos o que essa introdução nos diz. Diz que veremos na presente lição que a fé como firme fundamento, como condição para agradar a Deus, e aquela fé pelo qual o justo viverá, ela é bíblica e ela é cristocêntrica. Veja que nesta frase está o enunciado dos 3 tópicos que nós estudaremos nesta lição. A fé como firme fundamento, a fé que agrada a Deus e a fé pela qual o justo vive. Toda a nossa lição hoje gira em torno destas 3 questões cruciais. Mas aqui está dizendo algo importante.
que eu preciso prestar atenção. Essa fé como firme fundamento que agrada a Deus e pela qual o justo vive, ela é bíblica e ela é cristocêntrica. Por que eu preciso chamar a atenção para esse ponto em especial? Porque existem afirmações de fé que não são bíblicas e que não são cristocêntricas. Então nós vamos abrir esse parêntese nessa introdução, porque não vamos falar isso em nenhum outro momento, para dizer que o que temos de mais expressivo nos últimos tempos é a chamada teologia da prosperidade, que no século passado começou a se desenvolver a partir de estudos sobre a fé. Só que esses estudos sobre a fé, que deu origem à chamada teologia da prosperidade ou movimento da fé, ou ainda palavra da fé, ou ainda confissão positiva, todo esse movimento, ele levou o conceito de fé bíblico para um rumo diferente. Então nós vamos ver que esse advento da teologia da prosperidade, que sem sombra de dúvida é um dos maiores e mais questionáveis movimentos dentro do corpo de Cristo, já nasceu contraditório. Primeiro, ele é condenado pelos setores evangélicos mais conservadores da igreja cristã. Ele também não é aceito por cada um dos estudiosos sérios da palavra de Deus. É entendido como sendo teologicamente incorreto, moralmente comprometedor e ainda psicologicamente, emocionalmente prejudicial. Então, o que nós temos em torno deste assunto, se nós falarmos que a fé, que é o firme fundamento da vida do cristão, a fé que agrada a Deus, a fé pelo qual o justo vive, é biblicamente e teologicamente e cristologicamente muito bem fundamentado nas Escrituras, é uma fé bíblica e é uma fé cristocêntrica, isso não se aplica a esse movimento da fé. A premissa básica desse movimento é a ideia de que Deus quer que todo o seu povo desfrute de uma prosperidade irrestrita nessa terra. E eles pregam que, se os crentes tiverem fé suficiente para reclamarem o que eles acham que deveria lhes pertencer por direito, e se eles demonstrarem essa fé através de doações generosas, eles então vão determinar o agir de Deus em seu favor. Este é um caso típico de perversão do conteúdo bíblico com a sua utilização nada convencional. Principalmente é uma utilização para atender interesses pessoais ou de grupos. Mas o que a gente sabe de antemão é que o dano espiritual sofrido por um número incontável de pessoas que se agregaram a este movimento é imenso, é estratosférico. E para continuar afirmando que a Bíblia, a fé bíblica, ela é cristocêntrica, nós precisamos buscar uma definição do seu caráter, das suas especificidades, do seu conteúdo e da sua aplicação nas Sagradas Escrituras. O conteúdo de uma fé bíblica e cristocêntrica parte da Bíblia e parte dos ensinos de Cristo. Então, a leitura correta e o emprego das verdades que emanam da palavra de Deus, que são entendidas e que são vividas
por meio da fé, se tornarão lâmpada e luz para o nosso caminhar, segundo diz o Salmo 119, o verso 105. Então, este é o objetivo primário desta aula. Partir do entendimento da fé como firme fundamento indispensável, descobrir caminhos para se tornar agradável a Deus, fazendo de Cristo, fazendo da fé em Cristo um instrumento de justiça pelo qual se vive, se move e se existe em Cristo Jesus, conforme Atos 17, 28. Então passemos ao tópico 1, que trabalha essa questão da fé como firme fundamento. O que nós temos aqui é uma definição, igual nós fizemos na aula passada, quando você viu lá a definição de paz no hebraico e no grego. Esta lição também no tópico 1 vai começar definindo termos a partir dos escritos originais. Então a palavra grega para fé é pistis, e esta palavra significa também convicção da verdade de algo, significa também crer. Quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, a palavra hebraica que nós vamos encontrar é emuná, que significa fidelidade, confiança, esperança de cumprimento no que foi prometido. Ele ainda fala aqui do latim fides, que se traduz por fidelidade, que é a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que depositamos nesta ideia ou na fonte da sua transmissão. E a Bíblia diz que a fé ela é transmitida pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Este versículo está em Romanos 10, 17 e nós vamos voltar nele em outro momento da nossa lição. Então, sobre essa questão desses termos que nos foram apresentados aqui a partir das línguas originais, nós vemos que fé no grego, pistis, é o mesmo que lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, por compromisso, por fidedignidade e por honestidade. Nós vamos ter inúmeros textos que atestam para isso no Novo Testamento. Quando a gente olha para o Antigo Testamento e encontra essa palavra emuná, agregada a esta palavra, nós temos amém, emuná, homem, e todas estas palavras são uma só. Todas as demais são derivadas deste termo amã, que significa confirmar, sustentar, estabelecer-se, ser fiel, estar certo, crer. E aí nós temos vários termos derivados, sendo que o mais utilizado deles é a palavra emuná. A raiz básica desta palavra é firmeza ou certeza. Quando nós olhamos para esta palavra, emuná, nós vamos ver que os israelitas a utilizavam para explicar a fé. Ela era utilizada mesmo num contexto específico de fé, quando se queria trazer a menção da fé, viver a fé na sua intensidade. Então, eles diziam um ao outro, emuná. E com isso eles estavam dizendo, tenha fé. Emuná significa isso, tenha fé, Deus é fiel e nós devemos ser fiéis a Ele também. Nós não podemos desanimar, nós precisamos estar certos da nossa vitória e nós precisamos permanecer firmes. Então, por emuná, entende-se
que seria aquela convicção inata, aquela percepção da verdade que transcende a razão, mas que ao mesmo tempo não escapa dela, porque sabedoria e conhecimento é o que pode contribuir para aumentar a verdadeira emuná. Então nós já começamos dizendo para você, seja qual for a situação, emuná, tenha fé. 1.1 é preciso conhecer os diferentes tipos de fé que a Bíblia menciona. E aqui nós temos, olha, a Bíblia relata alguns tipos ou desdobramentos da fé que veremos a seguir. 1. A fé salvífica. É uma dádiva de Deus produzida pela palavra de Deus para a pessoa crer em Jesus Cristo como enviado de Deus para nos salvar dos nossos pecados. 2. A fé como dom espiritual. Vemos na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11 verdadeiros exemplos de manifestações do dom da fé. 3. A fé natural, a partir de evidências, é possuída por todos como resultado da observação da natureza. E 4, a fé como fruto do Espírito, registrada em Gálatas 5:22, tem o significado de fidelidade, de confiabilidade. Eu acho de uma grandíssima importância você saber fazer essas distinções. Porque quando falamos de fé, não há como você simplesmente falar dela genericamente. É preciso discernir o tipo de fé a que se está referindo e fazer os enquadramentos corretos. Então, o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, quando escreveu seu livro O Fruto do Espírito e a Plenitude de Cristo na Vida do Crente, ele discorreu esse assunto com mais propriedade, pegando cada um desses tipos, trabalhando eles com uma maior abrangência e nos dando alguns exemplos práticos. Por exemplo, a começar pela fé natural. Todos nós nascemos com a fé natural. Ela está relacionada com o raciocínio humano. Aí ele dá o exemplo. Quando você entra num avião, você não procura saber se a pessoa que vai pilotar este avião, se ela estudou para isso, quanto tempo de treinamento ela teve para isso, se ela está apta a conduzir esta aeronave. Você só acredita. É uma fé natural. E aí você embarca nesse avião, você acredita que o avião está em boas condições mecânicas e que ele possui tudo o que é preciso para tornar o voo possível. Então, nesse sentido, você vê que a pessoa pode ter a crença ou a fé intelectual de que Deus existe sem ter uma relação pessoal com Ele. Com base nessa fé natural, as pessoas, inclusive, creem e dizem que Deus existe. Porque é algo que cresce naturalmente com a pessoa, mas uma pessoa pode apenas ter essa fé natural e não ter nenhum tipo de relacionamento com Deus. Então, a fé natural, todos nós nascemos com ela. É naquilo que a gente acredita que vai acontecer, simplesmente porque a gente sabe que vai acontecer. Mas nós um dia precisamos ser tocados pelo Espírito para assumir um compromisso com Deus, para entrar em aliança com Deus. E aí nós ouvimos a pregação, e pela pregação nós entendemos. E a fé é dada ao coração pela palavra de Deus, ungida pelo Espírito Santo. Em Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, essa fé salvífica ou fé para a salvação é a fé que Deus incita, promove no nosso coração quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho. A nossa parte é agir baseados nesta fé, confessar nossos pecados, aceitar a salvação de Deus e lá em Atos, no capítulo 16, 30 e 31, quando o carcereiro perguntou a Paulo e Silas, depois de ter ouvido a mensagem, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? A resposta que eles deram foi: crê, crê. Tenha fé no Senhor Jesus e você será salvo. Você e a sua casa, e todos quantos crerem. E Romanos 10, 17, que é esse versículo chave para a gente pensar esse assunto da fé, esse conceito bíblico de fé, ele diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aquele que tinha uma fé natural de que Deus existe, ouvindo a palavra de Deus, o seu coração se move em direção à salvação ofertada. Então, ele nesse momento está de posse de uma fé para a salvação, uma fé salvífica. Uma vez salvos, então nós teremos outras modalidades de fé se desenvolvendo na vida desta pessoa. Uma vez salvos, nós teremos outros desdobramentos desta fé. Ao longo da sua vida com Deus, um crente precisa de fé, de uma fé viva, de uma fé que é um aspecto espiritual da vida cristã. Essa fé viva é a continuidade da fé na vida do crente. Depois que aceitamos a Cristo, temos uma fé que é uma confiança firme e resoluta em Deus. Pouco importando o que vai acontecer, como vai acontecer, porque nós nos sentimos seguros nele. A fé viva, ela nos impede de sermos vencidos pelas nossas provações. É a fé que Paulo expressou em 2 Coríntios 4,13. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crê, por isso falei. Nós cremos também e por isso falamos. Então, essa fé viva, então, torna-se esse aspecto espiritual da vida cristã que precisa transparecer em todos os nossos atos, em todos os momentos da nossa caminhada, porque nós realmente passamos a viver também pela fé. Nós temos uma fé natural que acompanha a nossa vida toda. Nós desenvolvemos no momento da nossa trajetória essa fé salvífica por instrumentalidade do Espírito Santo e pelo mover da palavra de Deus no nosso íntimo. Uma vez salvos, nós precisamos agora manter uma fé que se torna esse aspecto espiritual da vida cristã. Mas a Bíblia ainda vai falar para nós a respeito de 2 tipos de fé ainda, que seria o dom da fé, ou a fé como dom, e o fruto da fé. Veja que no dom da fé, esta fé é aquele dom sobrenatural do Espírito Santo que é dado à Igreja de Cristo como lhe apraz. Aqui em 1 Coríntios 12, 9 é dito: e a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé. Nós vemos que esta fé, ela vai ser exercida na igreja através de milagres, de curas e das várias manifestações do Espírito e de Deus. Essa é a fé de Deus que opera pelo homem. Nós temos um escritor chamado Irinaldo Renovato. Ele escreveu que podemos entender melhor o significado do dom da fé
através de declarações negativas em relação a outros tipos de fé. Ou seja, o dom da fé não é a fé salvífica, o dom da fé não é a fé natural, não é a fé viva e não é a fé como doutrina, que denota a permanência do crente vivendo de acordo com a palavra de Deus ou a sã doutrina. Então, ela não é dada, ela é buscada e ela é desenvolvida. Esse tipo de observação vai servir também para as outras distinções que fazemos em relação à fé. Quando você coloca uma do lado da outra, você vai poder dizer, essa aqui não é a mesma que essa. Essa aqui não tem as mesmas características dessa. Então, nós passamos pela fé natural, que todo mundo tem, nasce com ela e continua com ela até o fim da vida. A fé salvífica, que nos proporcionou as condições para recebermos a salvação em Jesus Cristo. A fé viva, como um aspecto espiritual da vida cristã. E o dom da fé, que é o dom sobrenatural que o Espírito Santo reveste, capacita com poder, para que haja milagres, maravilhas, curas e também todas as outras manifestações do Espírito Santo que ele tem reservado para a sua igreja. Mas a Bíblia também nos fala da fé enquanto fruto. Diferente do dom da fé, o fruto do Espírito, ele cresce dentro de nós. Jesus mencionou essa fé em Marcos 11, 22, quando disse, tende fé em Deus. Esta é a fé revelada por uma qualidade ou atitude de probidade. Uma pessoa que está desenvolvendo o fruto espiritual dentro de si, ela se torna uma pessoa proba, uma pessoa aprovada, é uma pessoa que observa rigorosamente os deveres da justiça, da moral, da honradez. Esse fruto da fé está descrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas ouvindo uma pregação do pastor Ronaldo Lidório, ele faz uma observação interessante. Você tem a fé como fruto do Espírito Santo que se desenvolve no nosso íntimo. Uma vez desenvolvida, o fruto da fé dá frutos. Quem tem o fruto da fé desenvolvido dentro do seu ser, ele vai começar a dar frutos da fé. Você tem o fruto e você vai produzir frutos que são próprios dessa fé. E os frutos que ele elencou como frutos da fé, em primeiro lugar, é a obediência. Você só será obediente à palavra, à sua liderança, a Deus, a tudo aquilo onde você precisa estar num compromisso de obediência, se essa fé viva que está dentro de você, ela também estiver se desenvolvendo como um fruto espiritual. O segundo ponto, Quem tem fé como fruto, o fruto da fé está se desenvolvendo, ele descansa. Ter fé é isso, é descansar no Senhor. O descanso é um fruto da fé. Um outro fruto da fé é a adoração genuína, em espírito, em verdade. É o fruto da fé crescendo no íntimo que vai produzir estes frutos: obediência, descanso, adoração. E um terceiro ponto, quem está nesse estágio da fé, tendo o fruto da fé se desenvolvendo, e essa fé dando frutos, ele também vai se preocupar de cumprir a grande comissão, de ganhar almas para o reino, de pregar a palavra de Deus, para que, através da mensagem da palavra de Deus, outros possam ouvir
e também ter fé. Então, o último exemplo, a última modalidade da fé que nós encontramos na Bíblia é a fé como crença. É diferente nós falarmos, quando eu falo, por exemplo, de que Judas, ao escrever a sua epístola, ele diz que ele foi motivado a escrever a sua epístola para incentivar os crentes da sua geração a batalharem pela fé, que uma vez foi dada a todos os santos. O que nós temos aqui é um exemplo de fé como crença, de fé como doutrina. É aquilo que é crido, é o conteúdo da fé que é chamado de fé pessoal. A gente vai ver isso em Atos capítulo 6, verso 7, que diz: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. É quando nós falamos de uma fé cristã, nós estamos falando do próprio conteúdo da fé enquanto crença. Então, certamente a fé é esse traço espiritual central em todos os que desejam ser discípulos piedosos, mas saber fazer essa distinção é muito importante, porque é o que nos dará certeza de que nós estamos falando quando o assunto é fé. O comentarista diz: a vida cristã não se baseia no que vemos, mas no que cremos. Então a fé, ela é a base da vida cristã. E a crença de uma pessoa se manifesta de diferentes sentidos e vai caminhar igualmente em situações distintas. E isso porque, segundo aos Coríntios 5, 7 diz: porque nós andamos por fé e não por vista. E esse caminhar por fé, ele é realmente muito amplo. Então, o que eu vi aqui nesse item 1? 1.1, quando nos apresenta a fé como firme fundamento, é que a vida do discípulo de Cristo, ela vai muito além da fé natural e tem outros enfoques e outras possibilidades. Ela se desdobra a partir da fé salvífica que nos permitiu alcançar uma grande salvação. Uma vez salvos, é possível viver essa fé viva, poderosa, suficiente para nos manter nos trilhos da jornada cristã eficiente. Mas também ela sobeja com a excelência da fé como parte do fruto espiritual e como um dom. E tudo isso sobressai em uma existência pautada pela palavra de Deus que deixa a sua marca. Nós nos tornamos crentes e essa crença é a nossa fé. Deu para entender? Nós temos aí este conteúdo para ser entendido com um pouco mais de cuidado, para que quando você ler um versículo bíblico sobre a fé, você vai saber se isso está se referindo à fé salvífica, à fé como dom, ou se é a fé fruto, ou a fé viva, ou a fé como doutrina. Tudo isso você vai saber diferenciar quando estiver lendo uma passagem bíblica ou um versículo cujo assunto é a fé. Mas existem empecilhos. Bom seria se eles não existissem, não é mesmo? Mas existem. Há empecilhos, sempre há empecilhos. O 1.2 aqui, o comentarista faz uma listinha dos empecilhos. E aí a gente vai ver que eles surgirão todo o tempo. Viver de fé em fé não é algo que simplesmente se resolve e está resolvido. A salvação é dom de Deus através da sua graça. O ser humano recebe pela fé. Aquele que crê em Jesus
nasce de novo, é regenerado espiritualmente, torna-se justo diante de Deus, é justificado, busca viver uma vida que agrada a Deus em processo de santificação. A vida de fé, que se manifesta em uma fé viva, ela vai prover da articulação íntima e profunda desses diversos estágios. Mas há pedras no caminho. Então vamos pensar aqui rapidamente nesses empecilhos que foram descritos aqui pelo comentarista e do qual nós vamos tocar. Todos esses exemplos que ele nos deixou aqui nos parecem ser exemplos de fé como crença, como doutrina ou como uma fé viva. O que nós vemos é que na ausência desse tipo de fé, o que vai prosperar é uma vida pecaminosa, onde o temor a Deus está ausente. Por isso, o desinteresse pelas coisas espirituais, o coração endurecido. Então, observe o que o comentarista considerou como empecilhos. Veja, vida pecaminosa desenfreada, falta de temor a Deus, confiança na capacidade intelectual, confiança no poderio financeiro, materialismo na busca, na ostentação de bens materiais, confiança na força e recursos humanos, desinteresse pelas coisas espirituais, coração endurecido, educação proposital da mente para que não creia, negligência ou desobediência à palavra de Deus, casa construída sobre a areia. Tudo isso são empecilhos para a fé. E aí esses comportamentos aqui estão englobando diferentes áreas da vida cotidiana. E aqui tem um ponto a se pensar. A perseverança na fé implica em ir contra todos estes empecilhos. São vários os versículos bíblicos que nos apontam a necessidade de nós perseverarmos na fé, porque os empecilhos eles vão surgir, vão continuar surgindo, mas é a perseverança na fé que vai tirando os empecilhos do caminho. Sem fé é impossível entender o agir de Deus e também agradá-lo. A fé, ela é a responsável por conduzir a uma transformação pessoal, a frutificação e a perseverança na vida do discípulo de Cristo para a glória de Deus. A fé é um motor que, enquanto está funcionando adequadamente, vai garantir o pleno funcionamento do todo. Bem, em Tiago 2,9, que é uma referência que encontramos aqui também, né, no comentário da nossa lição, ele vai dizer para a gente: você crê que há um só Deus? Você faz bem, mas até os demônios creem e estremecem. Então você precisa ter uma fé tal que ultrapasse esse nível apenas do acreditar e que chegue nesse estado, nessa instância do viver, da internalização, da manifestação de uma fé prática, viva. Veja, existe hoje muita banalização do sagrado e isso está por todo lado. Veja que é uma lástima que tudo quanto os seres humanos colocam à sua mão se transforma em algo ruim, manipulador, terrível. Por isso, existe hoje essa transformação da fé em mercadoria. Essa mercadologia da fé pode ser vista na multiplicidade de igrejas que são criadas todos os dias. E esse fato, todavia, não diminui em nada a importância do Evangelho, a fé em Deus,
ou a alegria da salvação, porque a fé, ela não pode ser responsabilizada por aquilo que fazem em nome dela. As igrejas que são regidas pelas leis consumistas de mercado, que exploram as pessoas, e que não são poucas, elas não podem servir de exemplo e de desculpa para a extinção ou menosprezo de todas elas. Bem, o que nós temos aqui é que, uma vez transformado em mercadoria e comercializado nas feiras livres da fé, o Evangelho ele tem sido barateado, ele tem sido manipulado. E hoje nós temos muitas igrejas ao gosto do freguês e ainda assim, o Senhor continua preparando um povo seu, um povo fiel, um povo zeloso, um povo de boas obras. Ainda que tudo isso esteja acontecendo, essa mercantilização da fé, essa coisa abominável que negocia a fé para atender interesses escusos, isso existe, é um fato. Mas o fato existente supremo é que Deus tem sempre consigo mesmo um remanescente fiel que não abre mão da fé, que não negocia a fé e que vive uma fé viva de acordo com as sagradas escrituras. Então os empecilhos estão aí, mas nós vamos ver em Tiago 2,14 que quem é de Deus não se mete com esse tipo de coisa e persevera a sã doutrina, né? 1 Timóteo 4,16, Tito 2,1. Pratica beneficência, conforme Hebreus 13,16. Anda humildemente com seu Deus, conforme Miqueias 6,8. E em meio a esse povo que faz a coisa certa, do jeito certo e que vive a fé bíblica e cristocêntrica, é que nós deveremos estar. Concordam comigo? Então vamos lá, 1.3 nos chama para aprender com os heróis da fé. Aqui diz que é preciso destacar que os heróis da fé eram pessoas normais, sujeitas às mesmas paixões que nós, conforme relato de Tiago 5, versos 17 e 18. No entanto, o que tornou homens como Noé, Abraão, Moisés, Elias, entre outros, diferenciados ao ponto de poderem ser chamados de heróis da fé? O que fez com que isso acontecesse? Certamente a resposta é a fé, a dedicação e a entrega das suas vidas ao Senhor. No finalzinho do comentário aqui para o professor, na nossa revista, diz que em Hebreus 11, o autor não argumenta, ele mostra repetidas vezes, ele destaca que pela fé, os heróis e heroínas do Antigo Testamento realizaram grandes obras. Duas coisas apenas que eu quero afirmar com vocês aqui é que quando nós lemos Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, nós vemos que não recebe este nome por acaso, mas que, lendo com atenção, nós vamos ver que 5 períodos estão bem marcados na divisão desse conteúdo de Hebreus 11. Nós temos do versículo 1 ao 3, trazendo para nós personagens do período da criação. Do 4 ao 7, nós já temos aí personagens daquele período primordial, lá do iniciozinho, depois do dilúvio. Do 8 ao 22, nós já entramos no período dos patriarcas. Do 23 ao 40, nós temos esse período mais abrangente da nação de Israel já formada. Mas nós vamos adentrar do capítulo 12, o versículo 1 e 2, porque o capítulo 11 de Hebreus, ele termina
no versículo 2 do capítulo 12, que nos fala dessa grande nuvem de testemunhas. O capítulo 11 nos mostrou essa grande nuvem de testemunhas e ali já nos fala da fé cristã iniciada por Jesus. Em todos eles, os personagens tinham essa consciência das realidades divinas invisíveis e também tinham a certeza de que tudo se cumpriria, porque a boca do Senhor o disse, e aquilo que Deus disse é o que Deus fará. Aquilo que Deus mostra é o que Ele vai realizar. Então, o que nós temos aí na descrição desse capítulo 11 de Hebreus é exatamente esse tipo de fé. É o único tipo de fé aceita por Deus e é o tipo de fé que vai triunfar nas piores e nas mais difíceis situações. Que fé é essa? É uma fé que crê nas realidades espirituais. É uma fé que leva à justiça, que busca Deus, que crê na sua bondade, que tem confiança na sua palavra. É uma fé que obedece aos seus mandamentos, que vive segundo as promessas de Deus, que rejeita o espírito deste presente mundo mau, que busca um lar celestial, que abençoa a geração seguinte, que suporta a perseguição, que pratica poderosos atos de justiça, que sofre por amor a Deus e que não volta àquela pátria de onde saiu, que é o mundo. Esse é o conteúdo de Hebreus 11 que nós precisamos meditar nele, que ao estudar a respeito dos heróis da fé, nós tenhamos em mente que essa exposição bíblica está aí para nos ensinar a como ser um deles. Quando nós afirmamos a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, ela é de fato nossa pelo sangue de Jesus. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos nos tornar um herói da fé, uma heroína da fé, para enxergar que até quando perdemos, estamos sendo mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. E que Deus não erra. Então, pela fé, nós prosseguiremos vendo o invisível, crendo no inacreditável e esperando pelo impossível, porque é isso que a fé de um herói faz. O ponto 2 da nossa lição: sem fé é impossível agradar a Deus. O que nós temos aqui é o comentarista nos dizendo, na introdução desse tópico 2, que o reino de Deus não se estabelece para os que não têm fé. Tudo que não provém da fé é pecado. É pela fé que recebemos nossa salvação. Somos justificados pela fé para obter paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E a vida do discípulo de Cristo é regida pela fé, da qual Jesus é o autor. Então, eu acho importante, nesse iniciozinho, você que está em casa me ouvindo, eu não vou fazer isso agora por falta de tempo, mas eu recomendo que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 e leia do versículo 1 até o versículo de número 6. Não deixe de ler esse trecho, ainda que você não tenha tempo hábil para ler o capítulo 11 todo de Hebreus nesse dia de hoje, o que seria um exercício muito importante e necessário, abra sua Bíblia e leia Romanos 11, do 1 ao 6. O versículo 1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova daquilo que você não vê ainda. Você não vê, mas já tem certeza. E o verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia
creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, o que nós temos aqui é que a fé é a visão da alma. A fé são os olhos do espírito humano. É a capacidade para enxergar aquilo que ainda não existe e de ver o que ainda está para existir. É só por esta fé que nós vamos entender que os mundos pela palavra de Deus foram criados. E nós vemos que a fé cristã autêntica, ela vai comprometer o ser humano integral, atando-o a Deus, àquele que daí por diante será o seu Senhor e do qual ele, recebendo esta nova vida, vai ter condições de prosseguir nela. Então, fé é aquela característica da vida cristã inegociável, que devemos procurar desenvolver da melhor forma possível, porque sem ela não agradaremos a Deus. Veja aqui, 2.1, essa fé, ela quebra obstáculos e abre portas. Essa fé que agrada a Deus quebra obstáculos e abre portas. Gera atitudes. Além de produzida, também pode ser acrescentada. Esse é o assunto desse tópico. No 2.1, a fé quebra obstáculos e abre portas. Aqui eu separei essa frase: a fé em Jesus como Filho de Deus, presente na vida de todo aquele que é nascido de Deus, é a vitória que vence o mundo. Veja aqui. Este versículo está em 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Aqui neste item, nesse primeiro item, ele trouxe 3 exemplos que nós já estudamos anteriormente, inclusive com pormenores de detalhes. Ele vai falar do centurião, ele vai falar da mulher do fluxo de sangue e ele vai falar da filha de Jairo. Veja bem que o que nós temos aqui, nesses 3 casos, é a manifestação do dom da fé. E essa manifestação vai se manifestar através de oração fervorosa, de alegria extraordinária, de coragem incomum, de uma súplica respeitosa que vence barreiras, mas chega até Jesus, porque sabe que ali está a sua cura, ali está a resolução do seu problema, ali está tudo que você precisa. Bem, o dom da fé, como este revestimento espiritual, especial de poder espiritual, o dom da fé, como esse revestimento especial, é um revestimento especial de poder espiritual. Você pode viver uma vida inteira na igreja e não ter o dom da fé, mas é algo possível, que pode ser buscado. E é um revestimento especial de poder espiritual para cumprir propósitos elevados, divinamente estabelecidos. Esse dom da fé é aquela fé que vê as coisas acontecerem, que ora e o mar se abre, fogo desce do céu, mortos ressuscitam e coisas extraordinárias acontecem. Isso é a fé enquanto dom. E nesses 3 exemplos que foram deixados pelo comentarista, nós vamos ver esta fé em ação. Nós vamos ver aqui, ele usou o contexto de Marcos capítulo 5, e Marcos 5 nos conta que um pouco antes de se encontrar com Jesus e a mulher do fluxo de sangue, Jesus fora expulso da região de Gadara.
As pessoas ali daquela localidade, em Marcos 5,17, começaram a rogar que ele saísse dos seus termos. Consegue imaginar isso? Como que alguns, por falta de discernimento espiritual e falta de visão do reino, eles conseguem afastar o único que pode lhes dar condição de encontrar sentido nessa vida, de ser atendido nas suas necessidades e ainda ter um lar no céu para viver a eternidade com o Senhor? Como é que você afasta isso da própria vida? Mas foi isso que aconteceu com os gadarenos quando rejeitaram Jesus por causa dos porcos perdidos, o que representou um baque na sua economia, e ali eles se tornaram então os mais miseráveis de todos os homens, porque nem nessa vida eles estavam esperando por Jesus, o Filho prometido, e não souberam reconhecer que tinham diante de si o Messias. Mas quando ele foi rejeitado em Gadara, ele parte então para a região de Cafarnaum e ali uma multidão está aguardando por ele, inclusive 2 personagens para os quais Jesus era aquele em que eles depositavam toda a sua fé, que é Jairo e essa mulher sem nome. Nós já estudamos sobre a enfermidade física desta mulher, o quanto ela lhe custou durante 12 anos. Nós estudamos sobre Jairo com a sua filhinha de 12 anos. Os contrastes entre Jairo e essa mulher são muito significativos e através de algumas analogias nós podemos perceber que a diferença é muito grande também. Veja que Jairo fez um pedido público e abertamente falou o que queria o mestre, enquanto a mulher que pedia no seu coração tentou se aproximar de Jesus às ocultas. Com a visita de Jesus em sua casa, que impôs a sua mão sobre a sua filha, e essa levantou do seu leito de morte, Jairo foi atendido quanto ao que pedia, mas com um toque disfarçado, silencioso, mas cheio de fé. A mulher também foi atendida quanto ao que silenciosamente suplicava. Esses contrastes bíblicos, eles são colocados aí também para poder atender a essa multiplicidade de pessoas que estão vivendo com situações onde precisarão colocar a sua fé em prática e ir até Jesus, cada um do seu jeito, cada um dentro das suas possibilidades, mas no final das contas, Deus atendeu ao centurião, Deus atendeu a Jairo, Deus atendeu a mulher sem nome e todos foram atendidos por Jesus quanto ao que pediam. Então, o que nós vamos ver aqui é que a fé, ela realmente quebra obstáculos e abre portas. A segunda coisa é a manifestação da fé gera atitudes. Aqui diz que a fé leva a pessoa a se posicionar a respeito de uma coisa que ainda não existe. Ela não pode ser hipotética, estática, parada, morta, não pode ser improdutiva, não pode ser estéril. E a fé que não se manifesta por meio de boas obras é inútil. Você vai ver que o enfoque desse item 2.2, ele está justamente nessa ideia de Tiago que fé sem obras é morta. Veja que a manifestação da fé que gera atitudes é aquela fé que leva uma pessoa a tomar um posicionamento a respeito da sua própria situação. Se a gente pegar ainda um exemplo desta mulher do fluxo de sangue, a gente vai conseguir ilustrar aqui o que o comentarista está dizendo. Existe um número muito grande de ensinamentos acerca da fé nas atitudes desta mulher. Nós temos aí algumas marcas desta fé salvadora na experiência que ela viveu. Primeiro, é uma fé que nasceu do desengano, ela foi desenganada. É uma fé reflexiva,
ela pensou, ela permitiu que essa fé se desenvolvesse no seu íntimo. Quanto mais ela pensava, ela refletia sobre quem era Jesus e o que ele poderia fazer. É uma fé resoluta, ela tomou uma decisão. E é uma fé que estabelece contato com Cristo, ela foi em direção a Cristo. É uma fé sincera, é uma fé confessada em público, é uma fé recompensada. Tudo isso são marcas da fé salvadora que precisam ser encontradas também na minha vida e na sua vida. Mas o que esse item está fazendo é essa analogia, esse contraste entre fé e obras. E aí traz a carta de Tiago para nós. Tiago vai dizer que a fé por si mesmo para nada é proveitosa, que ela deve levar as pessoas a praticar atos de amor e de misericórdia, cumprindo assim a lei do amor, e que as obras em obediência a Deus evidenciam a fé e mostram a realidade da conversão do pecador. Tiago sustenta este argumento e acrescenta como exemplo os demônios, que também creem até estremecem, Abraão, que tinha um tipo de fé operante, uma fé que operava pela obediência a Deus, e Raabe, que demonstrou a sua fé no Deus de Israel como Senhor do céu e da terra, e de uma forma tão especial, tão envolvente, tão proativa, que acabou entrando aí para a genealogia de Jesus. E aí Tiago conclui a sua argumentação voltando ao ponto fundamental dela quando ele diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Isso não contradiz definitivamente o ensino paulino de que a fé não depende das obras. A fé basta-se a si mesma, não está em contradição. O que nós temos aqui é uma complementação de pensamentos. O 2.3 diz que a fé é produzida, mas ela pode ser acrescentada. E é interessante que é nesse ponto que a gente volta a Romanos 10:17, onde se lê: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ao ouvir a palavra de Deus, é o mergulhar na palavra e descobrir os seus ensinos que aumenta a nossa fé. Portanto, requer do discípulo de Cristo atenção e interesse para com a palavra de Deus. O que nós temos aqui é que esse ponto chama a nossa atenção novamente para esses relatos bíblicos exemplares. Vai falar aqui de Raabe e do seu comportamento, e também nós falamos anteriormente sobre o centurião em Lucas 7:8, um homem de grande fé, que era investido de autoridade sobre os soldados da sua centúria, sobre os servos da sua casa. Aqui nós temos a história de um líder respeitado e reconhecido como digno, mas que não julgava a si mesmo como digno, uma vez que reconheceu que Jesus tinha autoridade maior que a dele, inclusive que tinha autoridade sobre as enfermidades, sejam elas quais forem. O centurião não precisava ver para crer. Raabe não precisou ver para crer. Simplesmente creu. Eles sabiam que bastava um gesto desse Deus para que coisas maravilhosas acontecessem. Bastava uma palavra de Jesus para que a cura acontecesse. E o que nós percebemos é que muitos, mesmo vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, ainda assim duvidam. Então nós precisamos olhar para o conteúdo bíblico que nos diz que essa fé, uma vez produzida, ela pode ser acrescentada.
E o que acontece conosco quando a gente avalia esse contexto é que, olhando para a nação de Israel, nós vemos que eles tinham a tradição, eles tinham as promessas, eles viram o cumprimento das profecias, eles viram as claras demonstrações da graça e do poder do Messias no meio deles. E apesar da mensagem da graça, do poder que ele pregou, apesar do procedimento da sua missão por meio dos seus ministros selecionados, o qual envolveram suas mensagens com muitíssimas provas miraculosas, de tal maneira que nada foi feito em oculto, ainda assim, os israelitas tomaram um caminho diferente do esperado. Preferiu a enfermidade ao invés da saúde, a destruição ao invés da restauração. Paulo nos mostra que tal reação desfavorável não constituía uma surpresa de fato, porque tal reação negativa da parte de Israel, em geral, já havia sido antecipada pelos mesmos profetas que haviam pregado a vinda do Messias e a salvação dos gentios. Isso é muito lastimável. Por quê? Porque aquela fé que foi produzida, ela não foi acrescentada. E aí, o escritor aos Hebreus também lastima, dizendo: o problema dos israelitas é que eles não misturaram todo o conhecimento que eles tinham e tudo aquilo que eles viram com fé. Mas aí a pergunta que nos incomoda nesse tempo: será que os cristãos hoje estão em melhores condições do que os israelitas naquele tempo? Sim, a fé pode ser produzida e ela pode ser acrescentada, mas sem o conhecimento da palavra de Deus isso nunca vai acontecer. Fé não é algo que simplesmente está lá e permanece como num estado inalterado. Não, estudar a palavra de Deus e estudar sobre a fé nos acrescenta recursos, meio, estratégia e formas de desenvolvimento da nossa fé no amparo seguro de um Deus que fala e que cumpre cada uma das suas palavras, que nunca ficou devendo nada a ninguém, que é imutável. Então a fé está onde a palavra de Deus está. Veja que a nossa bendita esperança, ela será nossa se meditarmos e lermos as Escrituras. Caso contrário, nós vamos permanecer na obscuridade, sem saber exatamente o que o futuro nos reserva, vivendo um presente cheio de percalços, com muita insegurança, sem ter os nossos pés firmados sobre a rocha dos séculos. Então, se você quer acrescentar a sua fé, o caminho é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, vem pelo ouvir a palavra. E alguém pode dizer assim: então eu preciso ir para a igreja para ouvir a palavra. Então eu preciso ouvir uma pregação para ouvir a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus está falando através da sua palavra. Quando você lê a palavra de Deus com atenção e medita nela, é a voz de Deus nos seus ouvidos, falando com você, te ensinando, te ajudando, te nutrindo com esta palavra que vai ser o reforço, o alimento para a sua fé. Então Deus fala pela palavra e você precisa ouvir. Por quê? Além de a fé ser um firme fundamento e nós só sermos agradáveis por meio da fé, o terceiro ponto diz que nós também precisamos viver da fé. O justo viverá da fé. Diz aqui a nossa revista: a jornada terrena do discípulo de Cristo é de fé em fé, ou seja, baseia-se na fé, se dirige pela fé, e assim precisamos
perseverar e não retroceder, e esta perseverança ou fidelidade está fundamentada em uma firme confiança em Deus e na sua palavra. Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta, mas o justo pela sua fé viverá. Gálatas capítulo 3, versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, a gente vê aqui no texto sagrado que o justo vive e sobrevive pela fé, adora e cultua pela fé, mantém-se inabalável pela fé. O justo que vive pela fé, ele pode usufruir de todos os tipos de fé disponíveis, como já observamos anteriormente, mas somente depois de estar de posse da fé salvífica e de ter exercido essa fé, encontrando a salvação em Jesus. Então, o fiel, na condição de salvo, ele adora em espírito e em verdade. E sua adoração, longe de ser algo vazio e sem sentido, vai se manifestar de muitas maneiras em uma devoção espontânea, legítima, pura, santa, extravasada na voz e nos gestos, ao som dos instrumentos musicais, na oração, na meditação, na leitura da palavra e na aplicação dela, vivendo em santidade. A sua perseverança e a sua fidelidade são atestadas pela firme confiança em Deus e na sua palavra. E é de uma fé assim que nós estamos falando. O Salmo 56:9 diz: quando eu a ti clamar, voltarão atrás os meus inimigos. E isso eu sei, porque Deus é por mim. Isso é a voz da fé falando. Quando eu a ti clamar, quando eu pedir, aquilo que eu estou pedindo, eu receberei em nome de Jesus. E isto eu sei, porque Deus é comigo. Então, o 3.1 e o 3.2, eles podem ser juntados para um comentário único, porque diz aqui no 3.1, perca tudo na vida, mas não perca a fé. Nós podemos realmente experimentar momentos de grandes perdas, assim como Paulo, mas ele diz em 2 Timóteo 4:7, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Então, nada foi suficiente para parar Paulo, para tirar a sua fé. E aqui, no 3.2, ele vai dizer assim o comentário da nossa lição, que exercer a fé é uma necessidade do cristão. Paulo escreve aos Coríntios que nós andamos por fé e não por vista. Mesmo tendo fé e confiando que vamos receber algo que pedimos a Deus, o crente precisa ter a sensatez de não pedir coisas extravagantes ou estratosféricas, fora ou além da realidade do bom senso. A fé é algo real e é a toda prova. O que nós vemos aqui é que Paulo guardou a fé em meio às adversidades e deixou o exemplo para servir de referência a todos os servos de Cristo depois dele. Guardar a fé é guardar o bom depósito, é preservar aquilo que de fato vale a pena. Ele mesmo vai escrever a Timóteo em 2 Timóteo 1,14, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O que nós vamos ter aqui também é que o comentarista está chamando a atenção aqui no texto para o professor sobre o exemplo de Abraão.
que é um exemplo, a figura do patriarca Abraão, ela extrapola o Antigo Testamento e até mesmo o ambiente bíblico, pois no período do Novo Testamento os crentes também são considerados filhos espirituais e herdeiros das promessas de Deus a Abraão. Nós vamos ler isso em Romanos, em Hebreus, em Gálatas, em Tiago, mas extrapola o ambiente bíblico, porque Abraão também é considerado como o patriarca dos muçulmanos, que configuraram a sua religião a partir do seu filho Ismael e também de Mohammed ou Maomé, como um verdadeiro descendente de Ismael. Mas veja, interessa-nos a história de Abraão no contexto bíblico. O que falam de Abraão fora da Bíblia é outra história. Mas quando seu pai saiu de Ur dos Caldeus para ir a Harã, Abraão vai então juntamente com ele, mas posteriormente à morte do seu pai, ele deixou Harã com seu sobrinho Ló e assim partiram para a terra de Canaã, onde Abraão recebeu a promessa de Deus de que aquela terra seria dada à sua semente, como foi. Em atitude de adoração, Abraão edificou ali pela primeira vez um altar ao Senhor que lhe aparecera, conforme registro de Gênesis 12, 7. E Isaque foi o resultado da grande promessa feita por Deus a Abraão. E foi também o filho que manteria viva a esperança do surgimento de uma grande nação. Quando nós olhamos para essa história patriarcal, nós vamos ver que com Abraão nós aprendemos a ter esperança e a confiar no futuro de Deus e não no futuro da coisa que se espera. Veja que a sua fé movia a sua vida, as suas decisões ao ponto de ser chamado de amigo de Deus. Coisa linda é essa. Se você quiser ser amigo de Deus também, vai precisar aprender a vida de obediência do patriarca Abraão. O que nós vamos ver é que, ainda que com muitas perdas, dificuldades, sofrimentos, desertos e vales, a fé precisa continuar viva e nos alimentar na caminhada. Nós temos aí muitas características que são apresentadas, pelo comentarista da lição, nos chamando a pensar aqui no comentário do 3.1, onde o bispo Samuel Ferreira, numa das nossas lições, onde ele nos chama a aprender com os heróis da fé, nós vamos então ver aqui algumas destas características da fé que nos faz triunfar em meio às dificuldades. Exemplos bíblicos é que não falta. Orientação da palavra de Deus é que não falta. Em Isaque, cumpriu-se tanto o aspecto físico quanto espiritual da aliança de Deus com Abraão. Ele era indispensável, mas por algum motivo ele estava sendo dispensável e nós não conseguimos entender aí totalmente o porquê, Quem sabe a fé de Abraão de algum modo ficou presa, a vida de Isaque em algum momento, não sabemos, não podemos dizer isso, somente Deus sabe, porque resolveu provar Abraão e porque que este teste era necessário, mas Abraão teve fé suficiente, profundamente arraigada, para acreditar em Deus e esperar até mesmo por um milagre que viesse recuperar a sua perda. É sobre isso? É exatamente sobre isso que estamos falando aqui. E o 3.3 nos diz que exercer a fé significa confiar e descansar em Deus. Veja que o comentarista diz a fé que nos leva a confiar em Deus, descrita no Salmo 37:5. Mas
Esta entrega deverá ser com oração, leitura da palavra, consagração da vida, para que se torne uma disciplina espiritual e possamos nos comprometer com o seu reino. Falamos de uma fé que é dada, de uma fé que é vivida, de uma fé que pode ser acrescentada, que pode crescer, uma fé fruto, uma fé dom, uma fé crença, uma fé viva como um aspecto espiritual importante da nossa vida cristã, mas aqui diz exercer a fé significa confiar e descansar em Deus. Aí o comentarista vai tocar aqui num assunto que é muito caro para mim, é algo que eu venho estudando, né, ao longo do tempo, procurando compreender melhor esta expressão disciplina espiritual. Estar disciplinado espiritualmente. Me propor, através de uma vida de disciplina, a exercitar diariamente exercícios espirituais que vão fortalecer a minha vida com Deus, aumentar a minha intimidade com Cristo e me dar condição de viver a vida que eu preciso viver para a glória de Deus. Disciplinas espirituais são exercícios, então diz respeito a algo que nós fazemos. Elas são uma realidade interior e espiritual. A gente pode dizer que disciplinas espirituais, que exercícios espirituais são sementes que semeamos no mundo espiritual. Saber como elas funcionam nos introduz em uma vida de maior profundidade e conhecimento de Deus. Nós devemos ter prazer em praticar disciplinas espirituais, porque a vida com Deus, ela não é aprovada, ela não se manifesta, ela não tem a sua identidade num acúmulo de deveres religiosos. Disciplina espiritual não pode ser acumular dever. Então, o que é disciplina espiritual? É você assumir o exercício espiritual de orar todos os dias, de ler a Bíblia todos os dias, de meditar na Bíblia todos os dias, e você exercitar toda essa questão da sua vivência com Deus, mantendo-se num processo de santificação, consagrando a sua vida e até fazendo alguns sacrifícios que Deus não manda fazer, mas que Deus recebe, como o jejum. Deus não obriga ninguém a jejuar, a Bíblia não manda ninguém jejuar, mas diz que Deus recebe aquele jejum que é feito de conformidade com a palavra dele. Tudo isso é disciplina espiritual. Mas vamos ver que é preciso ter prazer em praticá-las e, através dela, forjar novos hábitos arraigados e aprovados por Deus, em substituição aos hábitos pecaminosos que igualmente nós tínhamos, estavam arraigados em todo o nosso ser. Mais uma vez com Cristo, agora eu preciso substituir a minha vida pela vida de Deus, fazer não aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus aprova, e Ele está me convidando a estar em aliança com Ele todos os dias e em todos os momentos da minha existência. Entendendo isso, eu vou me aplicar a esses exercícios espirituais, e são chamadas de disciplinas espirituais clássicas, aquelas que lá no passado foram praticadas por pessoas fiéis ao longo dos séculos, mas sobretudo porque elas são essenciais a um cristianismo vivencial. Para você viver o cristianismo, você tem que ter exercícios espirituais que você faz diariamente para estar com Cristo, para poder aumentar a sua ligação com Cristo e para trazer Cristo para o centro da sua existência. Ou seja, quando se é cristão, nós adotamos determinadas práticas que fazem parte da expressão da fé dos que agora vivem para Deus. As principais delas:
oração, leitura da palavra com meditação e estudo, e a prática do jejum, que vai acontecer quando necessário, mas não deve ser algo corriqueiro e nem de menor significado na vida de ninguém. Andar por um caminho estreito e contornar dificuldades seguindo em frente exige prática, exige disciplina, exige direcionamento do alto. Por isso Paulo esteve envolvido com a oração ao ponto de recomendá-la às outras pessoas como algo que precisava acontecer sem cessar. Então eu termino dizendo para você que está me ouvindo, que é um estudioso da palavra de Deus, que ama o Senhor, que ainda hoje a coluna de nuvem e de fogo continua nos guiando pela vida para que os nossos pés não tropecem em pedras. Mas para atingir esse patamar de intimidade com Deus, a oração, a leitura da palavra de Deus, a meditação e o jejum, como disciplinas espirituais necessárias, cumprem um papel de grande relevância. Nós sabemos que a oração não é apenas uma prática religiosa indispensável. A oração, ela é o refúgio da alma. E quando nós jejuamos, nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu te amo mais do que a minha comida e a minha bebida, e eu espero tão somente no Senhor. Isso funcionou para os personagens bíblicos de todos os tempos e continua funcionando para o povo de Deus como um todo, e funciona também para nós. Quando nós somos preparados e nos tornamos convictos ao ponto de saber apresentar as razões da nossa fé de um modo convincente, nós também vamos desenvolvendo habilidades de crescimento espiritual, e aí nós vamos ter condição de ajudar os outros a fazer o mesmo. Esse preparo virá em princípio da leitura, interpretação e aplicação da palavra de Deus e de nenhum outro lugar, como nos diz Romanos 10:17. Então, nós vemos aqui que sem ouvir a palavra de Deus, através da sua palavra, não há fé, não há vida, não há nada. E com isso nós concluímos chamando vocês para pensar com aquilo que disse o comentarista. Portanto, louvemos ao Senhor que nos proporcionou uma fé tão preciosa para a salvação em Cristo, um viver em obediência e fidelidade ao Senhor, para triunfarmos sobre as batalhas e as adversidades da vida e perseverarmos na esperança do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E aí, você aprendeu algo especial nesta manhã? Eu aprendi muito. E como os discípulos, eu estou diante do meu mestre pedindo: Senhor, acrescenta a minha fé. Acrescenta. Eu preciso dela em todas as modalidades, de todas as formas disponíveis. Eu quero essa fé, eu quero viver essa fé, para eu poder um dia chegar a esse patamar de heroína da fé e ter meu Deus do seu trono olhando para mim e me aprovando. Isso não tem preço. Amém, amados? Louvamos a Deus por esse dia. Agora eu faço essa oração para concluirmos pedindo ao Espírito Santo que trabalhe no seu coração e que desenvolva em você essa fé viva para também conseguir ver o invisível, continuar acreditando naquilo que ninguém mais acredita, para então você poder ver Deus realizando o impossível diante dos teus olhos, dentro da vontade dEle, no tempo dEle. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, oramos a Ti neste momento de conclusão de mais uma lição e pedimos em nome de Jesus. Olha, Senhor, tudo que falamos, tudo que pensamos, refletimos aqui,
Meu Deus, coloca esta palavra no nosso coração, que ela possa ser um cimento na nossa alma e nós possamos, durante a nossa caminhada nesta terra, desenvolver uma fé viva, uma fé eficaz, que muito mais preciosa do que aquela fé que vê as coisas acontecendo, permanece firme, mesmo quando as coisas não acontecem, e continua crendo, esperando e confiando no Senhor. Assim eu te louvo, agradecida por tudo, em nome de Jesus. Amém? Tenhamos todos um excelente dia, em nome de Jesus e para a glória do nosso Deus.